Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta quinta-feira, 11 de junho. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com a médica e professora Ana Sara Levin, que é infectologista responsável pelo controle de infecção hospitalar da Faculdade de Medicina da USP. O assunto é a evolução do novo coronavírus no Brasil. Boa noite. Na bancada do Plantão da Saúde, recebemos o médico Valdez Madruga, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia. Nosso tema, claro, é a atual situação da pandemia no estado de São Paulo, com mais de 10 mil mortos. E ainda nesta edição, promessa promissora. O governador de São Paulo anuncia a fabricação de vacina contra a Covid-19 em parceria com o laboratório chinês. Também, estudantes de medicina colocam ensinamentos na prática durante a pandemia do novo coronavírus. Tudo isso e muito mais logo após as dicas. Até já. Estamos de volta e vamos ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Bom, até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, ontem à noite o Brasil registrava 39.680 óbitos e 772.416 casos. Porém, o consórcio de veículos de imprensa que realizam o levantamento a partir de dados das secretarias estaduais de saúde aponta que o país já tem 40.276 mortes por Covid e 787.489 casos. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 10.145 mortes e 162.520 registros da doença. Em 24 horas, 283 óbitos e 6.204 novos casos no estado. Como nós acabamos de ver no telão, o estado de São Paulo acaba de passar a marca de 10 mil mortes pelo novo coronavírus. A ascensão dos números acontece no mesmo dia em que o governador anunciou a fabricação, pelo Instituto Butantan, de uma vacina contra a doença em parceria com um laboratório chinês. A expectativa é de que o imunizante esteja disponível à população no ano que vem, mas vai depender do desempenho da última fase de testagem. O repórter Marcelo Baceggio acompanhou a coletiva no Palácio do Governo. Confira. O governo de São Paulo anunciou hoje uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa de biotecnologia chinesa Sinovac Biotech para a produção de uma vacina contra o novo coronavírus. O imunizante desenvolvido pela Sinovac Biotech, chamado de Coronavac, está na última fase de avaliação clínica para obter a certificação de que ele é seguro e eficaz. 9 mil voluntários brasileiros serão testados em 3 semanas a partir de julho. As fases 1 e 2 do estudo clínico aconteceram na China e tiveram a participação de 144 voluntários no primeiro estágio e 600 no segundo. Nessas primeiras fases, foi apresentada uma eficácia da vacina superior a 80%. O mundo contabiliza hoje mais de 100 vacinas em desenvolvimento, vacinas contra o coronavírus. Mas apenas 10 atingiram a fase final de testes em humanos. A vacina do Instituto Butantan é das mais avançadas contra o coronavírus. A expectativa é de que a vacina seja disponibilizada à população no primeiro semestre de 2021. Caso ela seja aprovada na última fase do estudo clínico, os próximos passos são os acordos que o governo de São Paulo terá de realizar para transferir a tecnologia da vacina e produzi-la nacionalmente, o registro da Anvisa e, por fim, a distribuição em todo o país. Além da Sinovac Biotech, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, também desenvolveu uma vacina para o novo coronavírus que está na fase 3 do estudo clínico e será testada aqui no Brasil. Porém, o Instituto Butantan decidiu fechar parceria com a empresa chinesa por já dominar a tecnologia usada para a produção da chamada Coronavac. As condições que a Sinovac nos oferece nessa parceria são as melhores nesse momento. Quer dizer, outras estão oferecendo, sim, a AstraZeneca está, nós estamos conversando com a AstraZeneca, é uma tecnologia diferente. Aqui não, nós estamos falando de uma tecnologia que é o nosso dia a dia. O Butantan já produz vacinas, já tem experiência, já desenvolveu vacinas com essa tecnologia. Esse é o esquema da vacina, quer dizer, um vírus, um coronavírus, é introduzido em uma célula, especificamente aqui, uma célula do tipo Vero. Essa célula é cultivada em laboratório, o vírus se multiplica, no final o vírus é inativado
e incorporado na vacina que é aplicada na população. O governo de São Paulo terá um custo de 85 milhões de reais nessa terceira fase do estudo clínico. Ainda não é certo que a Coronavac será eficaz, porém, o governador João Dória se mostrou confiante. O maior benefício do acordo anunciado hoje, dia 11 de junho de 2020 em São Paulo, é a transferência de tecnologia para a produção nacional em larga escala. É isso que vai atender de fato a população e salvar milhões de vidas de brasileiros. Caso a Coronavac seja aprovada, a capacidade de produção da vacina não seria problema para o Instituto Butantan, que é responsável por 10% da produção mundial da vacina da gripe, chegando a fabricar 1 milhão de doses por dia. Na nossa fábrica de gripe, nós produzimos 1 milhão de vacinas por dia. Então, nós estamos tratando de produção em larga escala, ou seja, para atender, de fato, a população do Brasil. Apesar do desenvolvimento da vacina, as autoridades voltaram a alertar para a necessidade da quarentena. Por enquanto, a única maneira de se prevenir contra o novo coronavírus é através do isolamento social. Com a reabertura de comércios de rua, ontem a taxa de isolamento social no estado foi de apenas 46%. Na capital, o índice também foi baixo, ficou em 48%. É muito importante que as pessoas não parem de tomar as medidas preventivas. Esse é um dado importante. A vacina ela vai chegar entre nós a partir do ano que vem, mas as medidas de prevenção têm que ser cada vez mais intensificadas, como o distanciamento social e uso de máscaras e higienização das mãos. E o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que foi coordenador do Centro de Contingência para a Covid-19 do governo de São Paulo, afirmou durante um webinário com outros profissionais da saúde que nenhum infectologista ou epidemiologista vai defender a flexibilização da quarentena com a curva em ascensão. Mas, na coletiva hoje à tarde, sobre o anúncio da fabricação da vacina, o tom foi diferente. A fala foi durante o webinário promovido ontem pela USP, sobre o desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra o novo coronavírus, que contou com a presença de outros especialistas da saúde, como o Dr. Drauzio Varela. Essa questão do Plano São Paulo não era para ser feita a abertura agora, tá certo? Era uma possibilidade do plano, tá? Porque na realidade é o seguinte, quando você faz um planejamento, você tem que prever quando é que você vai sair daquela situação. Mas nenhum especialista, nenhum infectologista, nenhum epidemiologista fala para você que você pode sair com curva em ascensão. Quer dizer, isso não faz muito sentido, você está entendendo? E no estado de São Paulo, nós não temos nenhuma curva em descenso. Se você abre, você de novo propicia a circulação e aí você vai ter o segundo pico, né? Dimas Covas demonstrou ainda preocupação com a reabertura dos shoppings, principalmente do lado de fora dos centros de compra. Como é que você controla 20% de acesso às lojas? Quer dizer, lá dentro da loja tudo bem, você não deixa entrar, mas e do lado de fora? Hoje, durante coletiva no Palácio do Governo, ao lado de João Dória, Dimas Covas se explicou. Disse que a fala foi tirada de contexto. Ontem eu participei de uma conferência científica no Instituto de Estudos Avançados da USP. E lá foi discutido, tinha lá o Drauzio Varela, tinha outros professores, outros epidemiologistas. Então veja, o contexto que eu mencionei não foi esse contexto que você mencionou. Com todo respeito ao Dimas Covas, o contexto ficou muito claro para todo mundo. Aliás, tem muito mais a ver com o que ele falava antes desse Plano São Paulo que prevê uma flexibilização que todos os especialistas aqui têm dito. É precipitado, está fora de timing. E vamos falar agora ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está no hospital de campanha do AMB e tem atualização da situação por lá e sobre a ocupação de leitos nos demais hospitais do tipo na cidade. Boa noite, Garrafa. Boa noite.
Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. É isso, Celso. São 4 hospitais de campanha na cidade de São Paulo. 2 administrados pela Prefeitura, esse do Anhembi e do Pacaembu, e 2 administrados pelo governo do estado, o do Ibirapuera e do Heliópolis. Os 4 são de portas fechadas, né? Anhembi, Pacaembu e Ibirapuera atende pacientes de baixa e média complexidade, e o do Heliópolis também casos mais graves. Anhembi e Pacaembu juntos, Celso, já tiveram 4.293 altas registradas. Os 2 estaduais, Ibirapuera e Heliópolis, 791 altas registradas. Vamos à atualização então dos números. No Anhembi, aqui, 1.800 leitos, nem todos ativados. Ocupados, menos 50% da capacidade. São 364 pacientes. Na ala de enfermaria são 350. Nas áreas de estabilização semi-UTIs, 19,4% da ocupação, são 14 leitos. Transferidos com casos agravados são 15, altas foram 4 nas últimas 24 horas, nenhum óbito registrado no Anhembi. No Pacaembu, 200 leitos, ocupados, menos de 50% da sua totalidade, são 70 leitos. Enfermaria, 67 pacientes, semi-UTI, são 3 pacientes na ala de estabilização, transferidos com casos agravados são meia dúzia de pacientes, altas, boas notícias, foram 7 e nenhum óbito registrado. No Ibirapuera, 268 leitos, são 196 pacientes internados, e no Heliópolis, com 200 leitos, tivemos agora a marca de 124 pacientes internados, sendo 18 na UTI. E agora nós temos 18 óbitos já no hospital de Heliópolis. Portanto, nas últimas 24 horas, mais 2 óbitos registrados. Celso e Michele. Obrigada, Garrafa. Obrigado, Garrafa. A Justiça de São Paulo quebrou o sigilo bancário do escritório de advocacia e da mãe do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A decisão é um desdobramento de investigação de possível enriquecimento ilícito durante o período em que ele foi secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo. Vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado, que tem mais detalhes. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele e Celso, a todos. Essa decisão é do juiz Marcos de Lima Porta, da 5ª Vara da Fazenda Pública aqui de São Paulo, com base nas investigações desse inquérito aí que já estava em andamento e que apura o suposto crime de enriquecimento ilícito por parte do agora ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quando ele era secretário do Meio Ambiente, mas aqui do governo estadual na gestão de Geraldo Alckmin, do PSDB. O juiz pediu a quebra de sigilo bancário do escritório de advocacia do ministro, que ele tem em sociedade com a mãe dele, que é a senhora Diva Carvalho de Aquino. A suspeita inicial na investigação preliminar já aponta uma movimentação de quase 3 milhões de reais das contas desse escritório para a conta pessoal do ministro Ricardo Salles. Isso aconteceu entre 2012 e 2017 e foram 57 transações da conta do escritório para a conta pessoal dele. Essas transações não constaram da declaração do imposto de renda do ministro Ricardo Salles e por isso é que vai ser feita uma investigação mais aprofundada dessas transações. O ministro escreveu em uma rede social, se defendeu, escreveu assim que todos os dados estão à disposição da Justiça. A apuração irá mostrar que não há nada irregular. Isso foi o que disse o Ricardo Salles. A gente lembra que o ministro é um dos que aparecem naquela reunião ministerial do dia 22 de abril, que ganhou, teve grande, aquela reunião ministerial do dia 22, que onde ele falou, né, aquela frase de que queria aproveitar a cobertura que a mídia estava dando para a Covid-19 para, nas palavras dele, passar a boiada em várias regulamentações ambientais, né? Ele se defendeu dizendo que foi mal interpretado e que, na verdade, se referia à desburocratização das questões ligadas ao meio ambiente aqui no Brasil. O fato é que a fala dele pegou muito mal, não só no âmbito aí da investigação do inquérito, né, que apura, né, os crimes ali descritos nessa reunião, como também no enfrentamento da pandemia, já que, pela fala do ministro, muita
muita gente interpretou que ele estava se aproveitando, né? Queria aproveitar a situação que a mídia estava dando à cobertura do coronavírus para aí mudar essas regulamentações ambientais. Eu volto com vocês no estúdio. Michele e Celso. Obrigada, Luciano. Bom, e terminou em confusão no Rio de Janeiro uma manifestação que lembrou as mortes pelo novo coronavírus. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro derrubaram as cruzes fincadas na praia de Copacabana. De acordo com representantes da ONG Rio de Paz, as covas são uma alusão aos cemitérios lotados no país. O protesto também cobra ações do governo federal frente à pandemia do novo coronavírus. Entre as reivindicações estão a assistência às famílias em situação de vulnerabilidade durante a crise da Covid-19, um profissional de medicina à frente do Ministério da Saúde e a exigência de cronograma com metas dos governos federal, estadual e municipal para o combate efetivo da doença. O ato na praia de Copacabana terminou em confusão. Pessoas contrárias ao protesto pacífico se reuniram no calçadão e decidiram ofender os organizadores da manifestação. Um homem começou a retirar as cruzes fincadas na areia, uma total falta de respeito. Bom, vamos falar de uma coisa muito boa? Quando o assunto é se cuidar mais e melhor, o que vem à sua mente? Prevenção? Atendimento especializado? Atenção integral à vida? Todos esses diferenciais são de extrema importância para que o sedentarismo não interfira na sua produtividade e no seu bem-estar durante o dia a dia. Afinal, com atividade física, alimentação saudável e visitas preventivas ao seu médico, você não só evita doenças e também complicações, como mantém a sua vida sempre em movimento. O São Cristóvão Saúde conta com profissionais altamente capacitados e atuando em mais de 32 especialidades, 7 centros ambulatoriais próprios e o plano de saúde certo para cada momento da vida, com opções acessíveis para você, para a sua família e para a sua empresa. São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Acesse o site www.saocristovão.com.br, www.saocristovão.com.br ou ligue 11 20 29 7320. Vou repetir para você anotar, porque eu assino embaixo no São Cristóvão Saúde. 11 20 29 7320. São Cristóvão Saúde. Eu me cuido lá. E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com a médica e professora Ana Sara Levin, que é infectologista responsável pelo controle de infecção hospitalar da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Com ela, vamos discutir a evolução do novo coronavírus no Brasil. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao Plantão da Saúde. Obrigado por aceitar o nosso convite. Com uma atualização em números extraoficiais hoje, mais de 40 mil mortes, quase 800 mil casos. E esse povaréu que a gente tem visto na rua, doutora, esse novo normal tem muito mais a ver com o velho normal, que pode custar muitas vidas, não, doutora? Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite e obrigada pelo convite, obrigada Celso, Michele, e eu estou muito feliz que está aí o Valdez, que eu não vejo há muito tempo. Mas vamos à pergunta, o que vai acontecer? A ideia é assim, aparentemente para São Paulo, as coisas, a capital parece ter estabilizado. Então, a gente fica um pouco em dúvida do que vai acontecer. Eu não acho que tenha uma pessoa que preveja. Do meu ponto de vista, eu acho que eu esperaria um pouco mais para abrir. Eu acho que deve ter havido grandes pressões para abertura, pelo comércio, por todas as dificuldades. Tivemos um pequeno probleminha com a doutora. Ah, voltou. Bom. Doutora, nós tivemos um probleminha com o seu áudio. Se você puder, por favor, nos responder novamente, agradecemos. Isso. Eu acho, voltando, eu espero que você esteja ouvindo agora, mas eu creio que a maioria dos especialistas gostaria de esperar um pouco mais para ver se realmente está acontecendo essa estabilização que parece que está acontecendo na capital do estado. Para voltar
um pouquinho mais tarde, sabendo que isso é uma tendência e que podemos fazer isso com um pouco mais de segurança. Por outro lado, é o que parece para nós, que começou a estabilizar agora e depois de estabilizar, a tendência é começar a cair. Cair, não sei se esta retomada vai ter um impacto na queda ou na ausência de queda. Isso é uma coisa difícil de prever. É uma coisa difícil de prever. Acho que todo mundo está com um pouco o pé atrás. Mas acho que ninguém tem absoluta certeza do que pode acontecer de bom ou de ruim com isso. Doutora Ana Sara, mais de 3 meses, né, após o primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil, já se passaram e ainda não existem indícios de que o pior já passou. Então, como que a gente vai saber, há alguma forma de nós sabermos que a epidemia chegou no auge? Não que ela tenha chegado, mas como a gente vai saber que a epidemia chegou no auge? A gente a gente começa a ver as estatísticas diárias. Quando a gente tem uma estabilização do número de casos e quando a gente tem uma estabilização mais importante ainda do número de óbitos, porque eu não sei se vocês percebem, mas se eu não testo, eu realmente não tenho o valor dos casos. Se eu não testar todo mundo, eu não sei realmente quantos casos existem. Mas óbitos é mais fácil de... Quem morreu, morreu. A gente sabe os óbitos. É muito mais fácil de somar os óbitos confirmados com aqueles fortemente suspeitos e ter uma ideia de quanto que acontecem de óbitos. À medida que está subindo os óbitos, provavelmente está subindo o número de casos também. Quando nós chegamos num momento como agora, que aparentemente nós estamos tendo o mesmo número de óbitos, mais ou menos por dia, nós entramos numa estabilização. A gente tende a olhar isso, ver se isso se mantém ou se começa a aumentar de novo e depois tomar decisões. Tudo que a gente faz hoje, a gente só vai ver o impacto disso daqui a 10, 14 dias. Por quê? Porque o período de incubação, uma pessoa que pegou uma infecção neste exato instante agora, vai ter um período de incubação de 5, 6 dias, depois ele vai ficar em casa com sintomas leves durante mais uma semana, pelo menos, e aí só então ele pode ficar grave. Então, a evolução da doença em termos de pacientes graves que internam, o que acontece hoje vai aparecer daqui a 10 dias, pelo menos. Então, a gente está, de certa forma, se arriscando. Eu acredito que é um risco relativamente bem calculado, mas é imprevisível. Doutora, eu ainda tenho uma pergunta para você, mas antes vou passar a palavra para o seu colega, o doutor Valdez, por favor. Boa noite Celso, boa noite Michele. Boa noite, boa noite, Ana, prazer estar com você. Fico feliz de lhe encontrar. Eu concordo com você, eu acho que talvez tenha havido uma certa precipitação. Quando a gente analisa o número de casos, a curva não está diminuindo ainda, precisaria ter 14 dias consecutivos de diminuição do número de casos para poder a gente ter certeza que tinha passado pelo platô. E é uma doença grave, uma doença com a mortalidade é muito alta, fica em torno de 5% de mortalidade. A gente ainda não tem vacina eficaz, a gente não tem tratamento eficaz, tratamento é apenas medidas de suporte. A gente tem visto ainda relatos de que as UTIs dos hospitais públicos estão cheias, talvez não totalmente lotadas, mas bem perto disso. O setor privado está mais tranquilo, mas a gente sabe que se a coisa pegar muito, também vai sobrecarregar o setor privado. Então eu acho que há um pouco de precipitação. Eu posso comparar uma situação assim, se um ladrão vem lhe assaltar e diz ou a carteira ou a vida, e às vezes a gente pode vacilar e não querer entregar a carteira, vai perder a vida, porque o ladrão, ele não vai deixar você com a carteira, ele vai levar a sua carteira e vai lhe matar. Então, a gente tem que pensar na economia, é importante ter esse cuidado aí com a economia, muita gente precisando, passando necessidade, mas talvez tenha havido uma certa precipitação nessa flexibilização agora. Doutora? E tem uma questão do interior. Eu acho que o interior está numa curva ascendente. Boa parte do interior não está estabilizada, aparentemente. O que parece que está acontecendo na capital agora, está começando a acontecer, que a gente não tem certeza porque a gente não deu tempo suficiente para ver, não é o que está acontecendo no interior. Então, boa parte do interior está numa curva ascendente nítida. E boa parte do país está. Né? Então, a ideia de fazer por regiões é uma boa ideia. Eu só não tenho certeza, como disse o Valdez, eu só não tenho certeza se não foi um pouco cedo.
Então, doutor, aí que está a questão. O governo do estado, o próprio governador já disse que se percebemos que o número aumentou de casos e mortes, a gente pode voltar atrás. A questão é que a gente não está falando só de números, a gente está falando de vidas, que mesmo que você volte atrás, não tem como você recuperar. E você voltando atrás, você ainda tem todos aqueles dias que tudo que você faz hoje só vai repercutir daqui a 10, 14 dias. Então, quando a gente perceber, aí a gente toma uma atitude que vai repercutir dali a 10 dias. Tá certo, doutora. O doutor ainda quer fazer uma pergunta. Quer fazer uma pergunta, doutor? Só lembrar uma coisa, que a gente não tem certeza dos nossos números. O Brasil, a gente testa muito pouco. Quando a gente compara o Brasil com outros países, o Brasil é um dos países que menos testam. Então, a gente não está conseguindo diagnosticar todos os casos. A gente não tem certeza dos números. Tanto que teve esse problema aí essa semana, com o governo mudar a metodologia de coleta de casos e precisou um consórcio da mídia se unir para poder liberar os números. Então, a gente não tem certeza em que pé a gente está no momento da epidemia. E doutor e doutora, então essa questão do fato da gente testar muito pouco, né? A gente está fazendo tudo diferente do resto do mundo todo, isso acaba não determinando aquela taxa de reprodução do vírus no Brasil, aquilo assim, quantas pessoas você consegue infectar em média, é isso, doutora? O R0. É isso. Eu acho que a gente consegue ver uma coisa indireta, que é o número de óbitos. Óbitos você não tem como esconder, não é verdade? Não tem como não ver, eles não são invisíveis. Quem morre, morre. Então você pode pegar e ver os que morreram, testá-los após a morte ou antes da morte, e até ver casos que são suspeitos que não foram testados e também saber se eles são suspeitos, colocá-los na estatística. Mas aí a gente está vendo, aí a gente consegue ver uma maneira indireta do que deve estar acontecendo que a gente não está testando. Muito obrigada, viu, doutora? Pode concluir, doutora. Mencionar uma coisa. O estado de São Paulo foi exemplar até agora. Quer dizer, nós estamos muito apertados, temos muitos pacientes em UTI, temos um limite quase chegando no limite da UTI, mas em nenhum momento o estado de São Paulo pifou. Quer dizer, São Paulo aguentou muito bem. Se as pessoas morrem, elas morrem da doença, elas não morrem porque elas não conseguiram chegar num serviço de saúde. Eu só quero, a minha preocupação é que isso continue assim, né? Que nós consigamos manter a assistência da saúde como São Paulo conseguiu manter, proporcional à necessidade, que é essa a nossa preocupação. Muito obrigada, doutora Ana Sara Levin, infectologista responsável pelo controle de infecção hospitalar da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Uma boa noite, doutora. Muito obrigada pela entrevista. E seja sempre bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Estudantes de medicina colocam ensinamentos na prática durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto O Brasil Conta Comigo, do Ministério da Saúde, tem ainda a participação de alunos do último ano de enfermagem, fisioterapia e farmácia. Todos na luta contra a doença. Vamos ver os detalhes com o José Paes. O sonho da Cíntia sempre foi ser médica, mas o que ela não imaginava é que esse sonho iria se tornar realidade um pouquinho antes do previsto. Ela é estudante do 6º ano de medicina da Universidade Municipal de São Caetano e voluntária no atendimento online de possíveis infectados pelo novo coronavírus. Quando a gente vai para o telefone e querendo ou não ter mais contato, conversa com o paciente, a gente vê o quanto isso é importante, mas a gente vê que o paciente confia na gente, que mesmo sem ver a gente, mesmo sabendo que não são médicos, né, confiar é muito gratificante, assim, a gente vê que está no caminho certo. Esse projeto que a Cíntia faz parte é uma parceria da própria Universidade Municipal de São Caetano com a Prefeitura da cidade. Além das chamadas teleconsultas, o programa também desloca estudantes até a casa de prováveis contaminados pela Covid-19. Lá, alunos como a Giovana auxiliam na coleta da saliva de quem apresenta sintomas e levam esse material genético para análise em laboratório. Está muito seguro o projeto e apesar de a gente ir até a casa do paciente e para coletar o exame, são eles que coletam propriamente o exame, né? Não é a gente que faz a coleta. Então, o nosso contato acaba sendo mínimo. Eu e o professor Fábio, então, nós damos assistência a todos, né? 24 horas nas decisões. Eu acredito, né? Espero que os internos tenham se encantado pelo projeto. A gente tem indicadores disso.
Agora a gente vai oferecer um voluntariado nas férias e a grande maioria quer participar voluntariamente, continuando a participar do projeto. No Brasil, os estudantes do 5º e do 6º ano de medicina de todo o país estão sendo chamados pelo Ministério da Saúde para atuar no projeto O Brasil Conta Comigo. O programa contra a Covid-19 tem ainda a participação dos alunos do último ano de enfermagem, fisioterapia e farmácia. Todos eles são supervisionados por profissionais da saúde e trabalham no atendimento primário do SUS. No dia 14 de março, os estudantes da Universidade Federal aqui de São Paulo receberam um comunicado dizendo que as aulas na instituição estariam suspensas por causa do novo coronavírus. Diante dessa notícia, os alunos agiram rápido, principalmente aqueles das profissões ligadas à saúde. Com as salas assim vazias, as turmas se organizaram e criaram um grupo de voluntários para ajudar no combate à Covid-19. Esse escritório cheio de doações é resultado justamente de um esforço coletivo dos alunos da Universidade Federal de São Paulo. No 6º ano de medicina, a Natália é uma das coordenadoras da iniciativa que tenta arrecadar equipamentos para o hospital da Unifesp. Aqui a gente arrecada tudo que seja equipamento de proteção individual. Então, máscara, touca, avental, face shield, óculos. Além disso, a gente arrecada outras coisas. Então, shampoo, sabonete, que a gente leva para as comunidades. O recolhimento de insumos para aqueles que precisam é só um dos projetos montados pelos estudantes. Eles também têm feito campanhas de vacinação contra a influenza, além de estudos científicos sobre o novo coronavírus. O Paulo é aluno do 2º ano de medicina da Unifesp. Apesar do pouco tempo de curso, ele já aprendeu direitinho que o trabalho pesado faz toda a diferença na hora de salvar vidas. Diante desse cenário todo que a gente está vivendo, dá mais vontade ainda de ser médico? Ah, com certeza. Eu acho que não só a vontade de ser médico, mas eu acho que a vontade de espalhar todo o conhecimento que a gente tem de forma a sempre estar querendo auxiliar as pessoas. Eu acho que o nosso voluntariado também ele envolve muito isso. A gente quer disponibilizar o conhecimento para todo mundo. Eu acho que isso faz muito parte da nossa profissão, que é ser médico. Agora presta atenção nessa oportunidade. Você quer aprender uma nova profissão e ganhar dinheiro? A GR Educacional está ministrando o curso de mecânica de motos. Você vai aprender tudo na prática e não precisa ter nenhum grau de escolaridade. Mande mensagem no WhatsApp 11, DDD 11, né? 94964 8178. Vou repetir, 11 94 964 8178. Se inscreva e aprenda uma nova profissão em apenas 45 dias. A Luana Monalisa está na GR e vai te explicar. Olá, eu estou aqui na GR com uma grande oportunidade para você que quer se reinventar, quer aprender uma nova profissão com o curso de mecânica de motos. Em apenas 45 dias você já sai pronto para o mercado de trabalho. Que novidade é essa, Guilherme? Então, é um curso de mecânica elétrica e injeção eletrônica para motos, de 50 a 300 cilindrada, curso totalmente prático. Bom, e você aprende com o motor aberto, não tem conversa, aprende Exatamente, mesmo. é mão na graxa. São 10 motores, 3 motocicletas e equipamentos de ponta da injeção eletrônica. E tem algum pré-requisito para isso? Não é necessário ter grau de escolaridade, esse curso é para todos, homem e mulher, a partir de 13 anos de idade. Gente, que legal. Você pode, inclusive, abrir o seu próprio negócio ou trabalhar em concessionária, não é? Exatamente. Pode trabalhar em concessionária, motopeças, ou até mesmo abrir seu próprio negócio com conhecimento totalmente prático. E aprender a fazer a parte de mecânica, desde a parte básica, que é a revisão correntiva, preventiva, e a parte de motor completa. Bom, e a GR fica aqui na Uni Santana ou então no Instituto Casa da Gente, em Carapicuíba. E se você quiser realmente ganhar um dinheiro, ser muito bem remunerado, aprender essa nova profissão, agora tá aqui piscando na sua tela o WhatsApp para você se inscrever. Qual que é? É 11 949 64 8178. Ou você pode também se inscrever pelo site greducacional.com. E mais uma super novidade agora, ó, descontos para as 100 primeiras pessoas. Qual o desconto, Guilherme? Desconto de até 20%, os primeiros 100 que fez inscrições através do site ou WhatsApp. Você não vai perder, né? Tá aqui piscando na sua tela. Entra agora no WhatsApp ou através do site, faça a sua inscrição, aproveite esse desconto e mude de vida, seja muito bem remunerado com a nova profissão, a nova vida para você. É isso mesmo, faça esse investimento em você na GR Educacional. Em 45 dias, você ou o seu filho ou o seu marido já sai pronto para o mercado. Você que é mãe,
matricule o seu filho e rapidinho ele estará ajudando em casa. Isso mesmo. Mande mensagem no WhatsApp 11 94 964 8178 ou se inscreva pelo site greducacional.com.br. greducacional.com.br. GR Educacional, enriquecendo o seu futuro profissional. E agora nós continuamos com o Dr. Valdez, não é isso, Celso? Isso. Nós continuamos aqui na bancada do Plantão da Saúde com o médico Valdez Madruga, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia e mestre pela Universidade Federal de São Paulo, sobre a situação atual da pandemia no estado de São Paulo. Bom, boa noite, doutor. Mais uma vez, né, obrigado por aceitar o nosso convite. Dentro de tudo que nós já conversamos, você já teve a oportunidade também de conversar no programa de hoje. Como é que o senhor avalia essa flexibilização que a gente está vendo? Aliás, um dado que eu estava... Os ônibus de São Paulo estão transportando, os ônibus só, mais 200 mil pessoas, num total que supera 1 milhão por dia. Qual o impacto disso nesse combate à pandemia? Olha, Celso, o impacto é muito grande. A gente sabe que o ônibus ele circula fechado. Não está sendo seguida aquela recomendação de só transportar passageiros sentados. Não. Hoje eu estava vendo uma notícia, o cidadão estava 1 hora e 20 minutos esperando o ônibus e não passava um ônibus para ele ir sentado. E ele estava indo resolver o problema financeiro na região do Brás. Então, isso não está sendo seguido. Às vezes os governantes tomam algumas medidas e não se preocupam com o peso que isso vai ter. Um exemplo claro, aquele rodízio que houve há 2 semanas atrás. Nossa. Dia sim, carro par, outro dia carro ímpar. Estava na cara que aquilo não ia dar certo, porque não é rodízio de carros, tem que fazer rodízio de pessoas. Porque o que aconteceu com aquele rodízio? Pessoas que trabalhavam em serviços essenciais tiveram que ir para o transporte público. Então, é claro que vai esperar que vai ter aumento no número de casos. Existe um indicador chamado R0. O R0 é o número que cada pessoa consegue contaminar. Um R0, se o R0 é 2, significa que um contaminado vai contaminar duas pessoas. Tá. No auge, quando a gente estava no crescimento grande do número de casos, o R0 estava ali perto de 4 a 5. A China e a Europa, eles decidiram flexibilizar o isolamento social quando o R0 chegou abaixo de 1. Estava com R0 de 0,7, 0,75. Aqui, esse R0 ainda está maior que 1. Eu já ouvi informação de 1,3, já ouvi informação de 2 a 2,5. A gente não tem certeza, então, não tem certeza porque não se testa. Não se testa. O Brasil, a gente não testa. É um dos países que menos testa no mundo. Então, se a gente não tem certeza de diagnóstico, do número de mortes, e mesmo do R0, porque a gente não está diagnosticando todos que precisa. A maioria dos serviços está fazendo o teste quando é um quadro grave que vai internar. E aqueles quadros leves que não vão internar. Uma outra coisa, hoje a gente não tem o teste ideal. O teste ideal para diagnóstico é o PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, é um método de biologia molecular, que é caro, é demorado. Mas a positividade do PCR, que é o que é feito com suave nasal, fica ali de 63%. Então, 35% dos casos vão dar um falso negativo. E essa pessoa vai acreditar que não tem e vai contaminar outras pessoas. Os outros métodos, a sorologia, ela só vai dar positiva depois do 10º dia, 14º dia. E hoje a gente tem muitos casos de pessoas sabidamente contaminadas que a sorologia vem negativa. É verdade. Então não é uma sorologia ainda ideal, é uma doença nova, a gente não conhece tudo. Então, tem esse cuidado também que a gente precisa ter. Doutor, aliás, até amanhã tem o secretário do transporte, o prefeito deu até amanhã, não é, para o secretário de transporte resolver a questão para todo mundo ir sentado no ônibus. Então, a gente vai até ficar em cima para ver se isso realmente vai E se você me permite, antes de você fazer a sua pergunta, até para enriquecer, saíram os números oficiais do Ministério da Saúde sobre os casos. Ai, meu Deus. Temos 802.828 casos no Brasil. 40.919 mortes. Em 24 horas foram 30.412 casos, 1.239 mortes em 24 horas. Portanto, olha só, 40.919 mortes no Brasil por causa da pandemia, por causa da Covid-19. Bom, e duas coisas. Primeiro que nesses números que nós vemos, doutor, quando o Celso fala tanto aqui da subnotificação,
A gente vê lá 800 e quantos você 802 e 820. 802 mil. As pessoas que vão para o hospital e estão já sem paladar, sem olfato, tudo, mas estão teoricamente bem, elas voltam para casa. Essas pessoas não estão entrando nesse número aí, porque muitas não são testadas. Exatamente. Então esse número a gente vê, mas tem um grande número de pessoas que, certo, volta para casa. E, doutor, o senhor estava falando da questão do ar-condicionado. E os shoppings estão reabrindo, claro que eles estão com várias medidas de proteção. Eu queria que o senhor contasse aquela história da mesa lá do restaurante e a questão do ar-condicionado, porque tem que ter essa preocupação da higienização do ar, e eu não sei se dá certo limpar com ozônio, com infravermelho, como que faz para higienizar as coisas? Olha, para dar certo, precisaria fazer um tratamento, instalar filtro EPA, é um tipo de filtro que tem uma garantia de proteção maior, mas o trabalho que você referiu do ar-condicionado foi uma situação seguinte, o indivíduo foi almoçar, uma comemoração com a família. Isso na China, né? Na China. 2 mesas ao lado dele, do lado esquerdo e do lado direito. Quando descobriu que ele estava com a Covid, 3 pessoas da mesa dele estavam contaminadas, mais 2 na mesa vizinha, mais 3 ou 4 na outra mesa. As 3 mesas juntas, que eram as que estavam no fundo do restaurante. E aquele local, o ar-condicionado estava em cima da mesa deles. Então, era o fluxo do ar que estava ali. As outras mesas do restaurante, ninguém se contaminou. Mas ali por onde passava o ar, a pessoa respirava aí? Todas as pessoas na mesa. É por isso que a gente diz, evite ar-condicionado. Se possível, vai andar de carro, deixa o ar-condicionado desligado, a janela aberta. Aí entra o problema da segurança. Que a gente não tem muita segurança para andar no carro de janela aberta nas cidades que a gente vive, né? Doutor, o senhor que está lá no HC, a gente tem os números oficiais, né, das UTIs. Como é que está o tratamento da doença no HC? Como é que está a ocupação das UTIs lá? Celso, eu não estou no HC, eu trabalho no Centro de Referência de AIDS, que é a Coordenação Estadual de AIDS de São Paulo, e também em consultório particular. Mas o que a gente tem, o HC é um hospital, o que realmente fez a grande diferença na epidemia, porque eles tiveram um esforço gigantesco e de uma hora para outra transformaram várias enfermarias em UTI. Hoje o HC tem 300 leitos de UTI para a Covid e a informação que a gente tem é que está quase lotada. Tem vaga, mas pouco tempo depois lota. Tem vaga, pouco tempo depois lota. Tanto o HC, como Emílio Ribas, como outras UTIs públicas. Então, não dá para dizer, a capacidade hospitalar está ok. Está dando conta. Mas, assim, se a população não se cuidar, com essa flexibilização, as pessoas acham que a doença acabou. Não acabou. As pessoas que vão sair têm que continuar usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerados, evitando estar falando muito próximo, tocar, abraçar, beijar, tudo isso que é o hábito do brasileiro. A gente tem o hábito, quando encontrar alguém, abraça e beija. Nossa, como faz falta. Faz falta, mas a gente tem que acostumar com o dito novo normal. Doutor, a gente vai continuar falando com o doutor Valdez Madruga, que é infectologista, e só para dizer o seguinte, a gente falou até da vacina hoje aqui no programa, não é que surgiu uma vacina, não é? É que se as vacinas derem certo, que o São Paulo vai produzir vacina, isso, porque a pessoa ouve e já acha, esteja pronta para utilização em junho, julho do ano que vem. Do outro ano, então vamos com calma, né? Giro de notícias, pode pôr na tela. O destaque do dia fica para os 2 jogadores dando mau exemplo na Europa e arcando com as consequências pelos atos reprováveis. A Federação de Futebol da Inglaterra anunciou hoje a suspensão por um jogo e uma multa de 50 mil libras ao meio-campista Dele Alli, do Tottenham. O atleta foi punido por uma postagem de vídeo feita em fevereiro do aplicativo Snapchat, onde fazia piada sobre a pandemia do novo coronavírus e zombava de um asiático. Com a decisão, o jogador ficará fora da reestreia da equipe pelo campeonato inglês, marcada para o próximo dia 19 de junho contra o Manchester United. E quem também pode acabar perdendo a rodada de retorno às competições é o português Nelson Semedo, do Barcelona. O jogador foi impedido de treinar nesta quinta-feira por quebrar o protocolo de segurança da Liga Espanhola ao participar de um jantar com mais de 15 pessoas na última segunda-feira. O atleta agora será submetido a novos exames antes de ser reintegrado ao elenco.
como a volta do time catalão aos gramados acontece neste sábado contra o Mallorca, pode não haver tempo hábil para que o lateral fique à disposição do técnico Quique Setien. A Alemanha deu mais um passo rumo a uma relativa normalização do futebol no país. A Bundesliga anunciou a eliminação da obrigatoriedade do uso de máscaras pelos jogadores e integrantes da comissão técnica no banco de reserva durante as partidas do campeonato alemão. A orientação também vale para o quarto árbitro. No entanto, o distanciamento mínimo de 1,5 m entre os membros da equipe segue valendo. A medida passa a valer já no próximo final de semana nas 3 divisões do torneio nacional. Celso. Mesmo contra o retorno aos treinos presenciais antes da estabilização da pandemia no Rio de Janeiro, o Botafogo está adotando medidas para viabilizar a retomada das atividades, como, por exemplo, a testagem de jogadores, familiares, comissão técnica e funcionários, realizada inclusive nesta quarta-feira. Outra iniciativa do Clube Carioca, nesse sentido, é a instalação de um túnel de biodescontaminação no estádio Newton Santos. Todos os profissionais terão que passar pelo equipamento antes de entrar nas dependências do Engenhão. O que será isso? Boa pergunta para o doutor daqui a pouco. Mesmo com tudo isso, a diretoria ainda não estipulou uma data para a volta aos trabalhos. Então já vou aproveitar e perguntar para o doutor. Doutor, o que será esse tubo de descontaminação? Tem alguma coisa que a gente possa entrar dentro e sair descontaminado, que só eles descobriram? Não tenho a menor ideia. Olha, pode ser um álcool 70 que a gente joga. Parece a ideia do Trump, né, de injetar inseticida nas pessoas, né, desinfetante nas pessoas para no aeroporto eles fazem isso. Mas e agora, doutor? Será que o Brasil é sempre diferente? Não adianta passar em tubo de desinfecção, porque vai conseguir desinfectar a roupa da pessoa. O vírus ele vai estar nas vias aéreas da pessoa. A pessoa que está começando a desenvolver os sintomas é o pré-sintomático. Teve essa confusão essa semana do não sintomático, do sintomático, transmite, não transmite, mas a pessoa que está começando a desenvolver a doença, ela geralmente tem uma viremia muito alta. Então, os primeiros sintomas, ela já está contaminando. O suor contamina? Pode contaminar, não é uma coisa estabelecida. O que a gente sabe hoje de certeza é olhos, nariz e boca. Então, por isso que se fala tanto, cuidado, lavar as mãos, usar álcool gel, tal, para não levar a mão à boca, para não contaminar. Mas o meio principal é partículas respiratórias, as gotículas, né, que a gente emite quando fala, quando tosse, quando espirra. Então, não adianta num estádio de futebol passar numa cabine de descontaminação, porque vai tirar da roupa, no máximo. Mas o vírus de quem está pré-sintomático está lá nas vias aéreas e vai estar eliminando. O doutor estava vendo hoje que um estudo americano, que é o da Casa Branca, inclusive, prevê, considerando hoje a taxa de isolamento, a estratégia adotada pelo Brasil, que o Brasil pode se tornar, em julho, o país com o maior número de mortes no mundo, ultrapassando inclusive os Estados Unidos. E prevê um pico da doença por aqui em agosto, em meados de agosto. É plausível esses números? Ou plausíveis, né? São plausíveis, sim. A gente tem visto que o número de casos da doença, apesar da gente não estar testando, o Brasil já é o segundo maior número de casos do mundo. E em termos de número de morte, o Brasil está em terceiro lugar. Primeiro, Estados Unidos, segundo, Reino Unido, e o Brasil está em terceiro. Mas a última vez que eu vi o dado, estava por pouco mais de 1.000 mortes. Como teve essa atualização agora, não sei nem se o Brasil já chegou no segundo lugar, porque a Inglaterra, eles conseguiram dar uma segurada, não está crescendo tanto o número de mortes na Inglaterra. Você é mais um exemplo de que essa flexibilização é precoce e precipitada. Eu acho. Então a gente vai saber, segunda-feira é dia 15, no final mais ou menos no dia 20 quantos de junho? 21 de junho é meu aniversário, 23 de junho era previsto um pico da pandemia antes da flexibilização. Até quando que a gente pode ter uma certeza de que essas medidas do governo foram... Daqui a uns 10, 12 dias é que a gente vai ver o impacto dessas medidas, né? Tá certo. Doutor, muito obrigada. Doutor Valdez Madruga, aqui no estúdio com a gente. Sensacional a sua entrevista, doutor. E é infectologista. Muito obrigada. Volte sempre, viu? Sempre bom contar com esses esclarecimentos e a gente aprende sempre mais quem está em casa também. Que agradeço, à disposição sempre.
E olha, uma retratação. No programa de ontem, durante a matéria sobre os bares fechados por causa da pandemia na Vila Madalena, nós exibimos imagens do bairro feitas por drone. O profissional responsável por elas é o cinegrafista Robson Minhoca, que nós acabamos não acreditando. Ele é o autor do vídeo que mostra os bares fechados e as ruas do bairro vazias, né, as ruas do bairro vazias. E esse vídeo foi passado para a gente por um entrevistado, então a gente se desculpa por isso. O Instagram do profissional é @RobsonMinhoca. O programa de hoje termina por aqui. Nós voltamos a nos encontrar amanhã. Boa noite para vocês. Exatamente, e com todos os esclarecimentos necessários e com especialistas, como o doutor aqui do lado. Até amanhã, uma boa noite e fique agora com o Jornal da Gazeta.